Provavelmente você chegou até aqui porque tem uma pergunta no coração. Qual é o desejo de Deus para a minha vida? Essa pergunta pode ser a chave para a sua liberdade ou a causa da sua prisão. Tudo depende de como você a interpreta. A Bíblia nos ensina no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, e versículos 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, o que significa que você pode entender a vontade de Deus através da sua palavra. Se você tem vivido com ansiedade sobre o futuro, se cada decisão parece um teste impossível, este vídeo é para você. A partir de agora, vou te mostrar como transformar essa busca em uma aventura de fé. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Mas primeiro preciso te fazer uma pergunta importante. Você conhece essa sensação? Aquele aperto no peito quando precisa tomar uma decisão importante? O coração acelera, a mente gira sem parar e uma pergunta ecoa dentro de você: será que estou fazendo a escolha certa? Milhões de pessoas vivem presas nesse ciclo de ansiedade espiritual. Elas transformaram a busca pela vontade de Deus em uma fonte constante de medo. Essa paralisia acontece porque muitas pessoas acreditam que existe apenas uma resposta certa para cada situação. Elas imaginam Deus como um professor severo aplicando uma prova impossível. Mas aqui está a verdade que pode te libertar. Essa ansiedade não vem de Deus. Como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, em seu versículo 15, não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. Pense nas decisões que te causam pânico desnecessário. Qual faculdade escolher ou que emprego aceitar? Você já perdeu noites de sono procurando sinais divinos para escolhas que, na verdade, podem ter várias respostas boas? Nossa cultura da perfeição alimenta esse medo de forma cruel e transforma nossa caminhada espiritual em uma dança sobre vidro quebrado. Cada passo precisa ser calculado. Existe uma diferença fundamental entre prudência sábia e paralisia por medo. A prudência nos leva a buscar sabedoria, considerar consequências e tomar decisões responsáveis. Mas e se eu te dissesse que Deus não é esse juiz severo esperando você tropeçar? Veja como ele tratou Abraão em Gênesis 15, com paciência diante das dúvidas. A verdade é que muitas pessoas buscam a vontade de Deus como se fosse um mapa do tesouro escondido. Elas procuram por pistas e sinais misteriosos, como se Deus tivesse desenhado uma rota detalhada que você precisa descobrir. Mas a vontade de Deus não é um caça ao tesouro. Como nos ensina no livro 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, tudo o que precisamos já está revelado na palavra de Deus para nos equipar completamente. Essa mentalidade transforma a vida espiritual em uma busca constante por confirmações externas. Você passa o tempo interpretando coincidências como mensagens divinas, esperando que um versículo bíblico salte da página com a resposta exata para a sua situação. Mas aqui está o problema. A Bíblia não funciona como um GPS divino que te dá direções específicas para cada curva da vida. Como Paulo nos orienta em Romanos, capítulo 12 e versículo 2, ela é nossa fonte de princípios para transformar nossa mente e discernir a boa vontade de Deus. Essa busca por sinais específicos gera uma frustração tremenda. Você ora pedindo uma resposta clara, mas ela não vem. Você abre a Bíblia aleatoriamente esperando encontrar orientação, mas encontra apenas versículos sobre genealogias ou leis antigas. A diferença entre sabedoria bíblica e instruções detalhadas é fundamental. A Bíblia oferece princípios sólidos para viver bem, mas não especifica se você deve aceitar aquele emprego em São Paulo ou ficar na sua cidade natal. Ela fala sobre relacionamentos saudáveis, mas não revela o nome da pessoa com quem você deve se casar. Essa mentalidade de mapa do tesouro coloca uma pressão desnecessária em cada escolha. Você fica paralisado esperando por uma revelação que pode nunca chegar. Cada decisão vira uma questão de vida ou morte espiritual. Embora algumas escolhas não tenham um único resultado espiritual correto, todas as decisões devem refletir princípios bíblicos como honestidade e amor ao próximo. O que a Bíblia realmente ensina sobre tomar decisões é muito mais libertador.
Ela nos convida a buscar sabedoria, considerar as consequências, buscar conselhos sábios e orar por discernimento. Não existe uma fórmula mágica ou um código secreto para decifrar. A verdadeira natureza da orientação divina não está em receber instruções específicas para cada situação. Está em desenvolver um relacionamento com Deus que transforma seu coração e sua perspectiva. A vontade de Deus não é sobre escolhas específicas, mas sobre como viver. Não é sobre descobrir qual porta escolher, mas sobre ser o tipo de pessoa que honra a Deus independentemente da porta que atravessa. Isso muda completamente sua forma de encarar as decisões da vida. Mas talvez você ainda esteja se perguntando como isso funciona na prática. A vontade de Deus é mais parecida com um abraço do que com uma prova. Como Jesus nos promete em João capítulo 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa mudança de perspectiva transforma tudo. A verdadeira natureza da vontade de Deus não está baseada em performance ou em acertar todas as respostas. Ela está fundamentada em relacionamento, em proximidade, em intimidade com Ele. Pense nas expectativas de perfeição que você carrega. Você acorda pensando que precisa impressionar Deus com suas escolhas. Vai dormir preocupado se fez o suficiente durante o dia. Essa mentalidade cria uma distância entre você e Deus. Olhe como Deus se relaciona com pessoas imperfeitas na Bíblia. Abraão mentiu sobre sua esposa em Gênesis 20. Davi cometeu adultério e assassinato no livro 2 de Samuel, em seu capítulo 11. Pedro negou Jesus 3 vezes, conforme Lucas, capítulo 22, versículos 61, 62. Mesmo assim, Deus não os abandonou. Ele continuou trabalhando através deles, moldando seus corações, transformando suas histórias. Esses homens não eram perfeitos, mas tinham algo que Deus valorizava, um coração voltado para Ele. A chave está em priorizar Deus em cada momento, não apenas em decisões isoladas. Não é sobre acertar a escolha da carreira ou do cônjuge. É sobre honrar a Deus quando você está no trânsito, quando está cansado, quando ninguém está olhando. É sobre buscar sua presença no café da manhã, no almoço de trabalho, na conversa com os filhos. Essa perspectiva transforma a ansiedade em confiança. Quando você entende que Deus não está esperando você tropeçar, mas desejando caminhar junto com você, o medo se dissolve. Você para de andar sobre vidro quebrado e começa a andar de mãos dadas com Ele. A santidade não é um estado final que você precisa alcançar para ser aceito. É um processo contínuo onde você cresce, aprende, se levanta quando cai. Paulo escreveu no livro 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não santidade perfeita, mas santificação. O processo de se tornar mais parecido com Jesus a cada dia. Isso muda completamente sua abordagem às escolhas diárias. Você para de perguntar qual é a decisão certa e começa a perguntar como posso honrar a Deus nessa situação. Para de buscar a resposta perfeita e começa a buscar o coração correto através da oração, leitura bíblica e dependência do Espírito Santo. Viver na vontade de Deus significa viver em relacionamento com Ele. Significa acordar sabendo que Ele está presente, que sua graça é suficiente, que seu amor não depende da sua performance. Significa descansar no fato de que você já está no abraço de Deus. E é exatamente nesse relacionamento que você descobre onde a verdadeira aventura acontece. A aventura acontece exatamente aqui, no momento presente. A vontade de Deus não está escondida no futuro, esperando por você descobrir sua vocação ou tomar aquela decisão importante. Ela acontece agora, enquanto você assiste este vídeo, enquanto respira, enquanto existe. Como Paulo nos orienta em Efésios, capítulo 5, versículo 17, devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor, e essa compreensão se desenvolve no dia a dia, mas nós temos uma tendência perigosa de focar apenas no futuro e nas grandes decisões. Passamos tanto tempo preocupados com o que vai acontecer que perdemos o que está acontecendo. Você fica ansioso sobre qual carreira seguir, mas ignora como trata o colega de trabalho hoje.
Se preocupa com quem vai casar, mas não presta atenção em como ama as pessoas ao seu redor agora. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33, a buscar primeiro o reino de Deus, e isso acontece através das escolhas cotidianas. Quando você acorda e entrega o dia para Deus em oração, você está vivendo sua vontade. Quando escolhe ser gentil com o vendedor que está te atendendo mal, você está priorizando o reino. Quando decide orar pelos seus filhos, em vez de apenas reclamar do comportamento deles, você constrói intimidade com Deus. A obediência diária cria um canal de comunicação mais claro com Ele. Cada vez que você escolhe honrar a Deus em uma situação simples, você desenvolve sensibilidade para ouvir sua voz. Você cresce em discernimento espiritual de forma que nenhuma decisão grande consegue construir sozinha. Essa abordagem elimina a ansiedade sobre o futuro, porque você para de carregar o peso de escolhas que ainda não precisa fazer. Você vive um dia por vez confiando que Deus está presente em cada momento. A paz substitui a preocupação porque você não está mais tentando controlar o que não pode controlar. Suas pequenas escolhas diárias revelam seus valores reais. Como você gasta seu tempo livre, como trata pessoas que não podem te ajudar, como reage quando ninguém está olhando. A aventura de fé acontece quando você confia em Deus momento a momento, escolhendo obediência mesmo quando não entende o porquê. Pense agora, qual atitude diária você pode mudar hoje para priorizar mais a Deus? Talvez seja como você responde quando alguém te irrita, ou como você usa os primeiros minutos do seu dia. Essa mudança simples pode transformar completamente sua perspectiva sobre as decisões da vida. Agora você tem 3 passos claros. Pare de buscar planos secretos, busque intimidade com Deus e viva no presente. A pergunta não é qual decisão Deus quer que eu tome, mas como posso honrar a Deus nesta escolha. Essa mudança de perspectiva liberta você da prisão da perfeição. Sua história pode mudar quando você entende que já está no abraço de Deus. Você não precisa conquistar seu amor ou impressionar ninguém. Precisa apenas viver cada momento sabendo que Ele está presente, que sua graça é suficiente. Como nos ensina 2 Timóteo 3,16, todos esses princípios já estão revelados na palavra e disponíveis para qualquer pessoa que se dedique a estudar a Bíblia. Compartilhe nos comentários uma decisão recente em que você buscou honrar a Deus. Agora pare e pergunte: como posso honrar a Deus no próximo minuto? Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Fiquei muito honrado em saber que permaneceu até o final para ouvir essas doces palavras e espero que, de alguma maneira, eu tenha confortado o seu coração. Fique com Deus, um grande abraço e nos encontramos nos próximos vídeos do canal.